estamos aqui, terça-feira, 12 de maio. Aqui. Terça-feira. Vamos marcar. De maio. Hoje daremos início à nossa aula de história, de terça-feira, aula de história. Vamos fazer a nossa chamadinha? Hoje a tia colocou a musiquinha de índio novamente, igual como na aula passada de história. Nós continuaremos a falar sobre os índios, os importantes habitantes do nosso Brasil. Aqui no quadro, a tia Cristiane colocou alguns tópicos. Primeiro, a vida rural no Brasil. Segundo, a ocupação das terras. Terceiro, a mão de obra indígena. Quarto, transformando as paisagens. Quinto, as terras indígenas. Sexto, indígenas lutando por suas terras. Passamos então para as explicações no seu livro, lembrando que é o nosso módulo 2. Capítulo 3, página 238. O Brasil Rural. Eu vou apresentar aqui um pouquinho. Bonita, né? Essa paisagem. Dá para ver direitinho. Vamos falar aqui um pouquinho dela. No espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e de sustento de muitas pessoas. O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente suas paisagens. Vamos passar para a leitura agora na página 240. A tia vai focalizar aqui na câmera, pegar os olhos dela. Tá bom aqui? Pronto. A vida rural no Brasil. Observe a imagem a seguir. Município de Ribeirão Preto, São Paulo. Os municípios brasileiros são formados em grande parte por espaços rurais e urbanos.
Os espaços urbanos possuem uma aglomeração de pessoas e moradias, além de prédios e outras construções. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantações, criações de animais e moradias, mais afastadas umas das outras. As atividades da vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sendo essenciais para a economia de nosso país. Além disso, muitas das tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural. Observe as fotografias a seguir. Aqui nessa página, crianças, tem duas questões. Estas questões são questões de respostas pessoais. A primeira, cite um elemento da paisagem urbana retratado na fotografia. E a segunda questão, cite um elemento da paisagem rural retratado na fotografia. Passemos então para a leitura explicativa aqui na página 241. Deixa eu ver aqui na câmera se tá bonzinho. Agora tá melhor. Primeiro quadro aqui. A produção agropecuária. O que é agropecuária, crianças? É uma atividade do campo ligada à agricultura e à criação de animais, viu? Que é responsável por gerar grande parte da riqueza de nosso país, garantindo o sustento de milhares de famílias. Além disso, essa produção é responsável pelo fornecimento dos alimentos que consumimos diariamente, os alimentos que chegam à nossa mesa. Na imagem, trabalhador rural faz a manutenção da roça em campo, em Mourão, Paraná, em 2017. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na câmera, tá bom assim. Na culinária rural brasileira, estão presentes diversos pratos e iguarias tradicionais. Entre eles estão o pé de moleque e a pamonha, comuns em diversos estados brasileiros, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Ao lado, fotografia da pamonha. Aqui como vocês podem visualizar. Aqui, conhecidas como moda de viola, as canções acompanhadas de viola caipira são típicas de áreas rurais e do interior do Brasil. Suas letras costumam tratar de assuntos relacionados ao cotidiano no campo, mas também fazem sucesso nos meios urbanos. A moda de viola deu origem a outros estilos, como a música sertaneja. Aqui na imagem vocês podem ver o exemplo. Passamos então para a página 242, que são atividades que vocês vão testar os seus conhecimentos de até agora aí em casa. Iremos então para a página 243. Deixa eu focalizar aqui bem na câmera. Preste muita atenção na história de nossas terras. Bem, a ocupação das terras. Em 1500, existiu entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Nessa época, porém, uma expedição portuguesa liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Uma observação: a chegada dos portugueses ao território brasileiro será estudada com mais detalhes no volume do 5º ano desta mesma edição, no próximo ano. Continuando, a mão de obra indígena. A primeira atividade econômica dos portugueses, ao se instalarem no litoral brasileiro, foi a extração em grande quantidade da árvore pau-brasil, para ser vendida. Usada para atingir tecidos, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses.
Aí que entrava a mão de obra dos índios, no caso, o trabalho, crianças. Na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. Em troca, eles recebiam produtos que eram úteis em seu dia a dia, como machados e facas de metal, materiais sem muito valor. Continuando. Com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecerem bem o território, por exemplo, ajudou muitos deles a fugir para regiões no interior da colônia. Passemos então para a página 244. Continuação da leitura. Transformando as paisagens. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral, com extração do pau-brasil. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil. O que é a colonização, crianças? Processo de ocupação de um território. Com a colonização portuguesa, teve o início de um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, o que seria a Mata Atlântica? Tipo de vegetação característica do litoral brasileiro. Por exemplo, foi uma das mais afetadas. Observe aqui o mapa, que vocês podem ver claramente aqui nessas partes de baixo. Áreas claras, verde claro e verde escuro. Qual é a informação fornecida pelo mapa, crianças? De acordo com o mapa, a paisagem brasileira foi transformada porque grande parte das regiões onde havia vegetação de Mata Atlântica foi desmatada. Problema que até hoje o nosso Brasil enfrenta. Subindo aqui, nesse tópico, as capitanias hereditárias, um pequeno relato sobre elas. Para impulsionar a colonização em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes, chamados capitanias hereditárias. O que é essa palavra hereditárias, crianças? Hereditário que passa de pai para filho, alguma coisa. Esses lotes foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Passamos então para a página 245, onde também tem para fixar conhecimento e realizar em casa atividades. 245 e 246 também tem uma pesquisazinha aqui, mas a tia vai trazer essa leitura aqui com vocês. As terras indígenas. Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Por isso, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas. Observe a seguir um mapa que mostra a situação de algumas terras indígenas em nosso país. Vocês vão observar o mapa, aqui embaixo tem uma pesquisazinha que vocês irão fazer em casa no caderno. Quando eu colocar a agenda no Zap. Bem, crianças, hoje nós fizemos a leitura e explicação desses tópicos de história. Primeiro, a vida rural no Brasil, a ocupação das terras, a mão de obra indígena, que era o trabalho dos indígenas, como vocês viram na leitura.
transformando as paisagens, as terras indígenas, as terras do Brasil, que são por direito dos índios. Indígenas lutando por suas terras, até hoje, na atualidade. Bem, crianças, nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro de história. Um grande beijo e um abraço.